Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai bem. Se é prendedor, espetinho ou fósforo, é Gabo arde, eu aposto. Papel, alumínio e acendedor de fogão, a marca que o brasileiro tem na mesa e no coração. Gabo arde, Gabo arde, se a chama arde é Gabo arde. Eu sou a Denise Camargo e agora também estou no Gabo Arde, chefe. Vamos para mais uma receita? Eu começo aqui embalando a beterraba no papel alumínio. Pessoal, eu vou fazer com a cenoura também, porque a técnica é a mesma, tá? Eu vou utilizar aqui o papel alumínio da Gabo Arde para enrolar aqui tanto a beterraba quanto a cenoura e nós vamos assar eles em forno, tá? Então eu faço dessa forma, ó. A beterraba e a cenoura já higienizada, vou levar em forno a 180 graus Celsius por aproximadamente 1 hora, ou até que fique bem macio. Como eu sei que está bom, quando eu enfiar uma faquinha nela e entrar com facilidade, é porque já está no ponto. Nesse ponto eu vou retirar aqui o papel alumínio. Gente, quando eu faço dessa forma aqui, assando, a beterraba meio que carameliza, ela fica com um sabor muito mais intenso do que quando eu cozinho em água, tá? Das duas formas vai dar certo, mas desse jeito aqui o sabor vai ficar muito mais intenso. Eu peguei as beterrabas, eu corto aqui elas em cubos e peso 160 gramas de beterraba já cozida. E aqui nesse copo eu tenho 100 gramas de água muito gelada. Pode ver que o copo estava no freezer, ele está muito gelado. Por quê? Eu preciso dar um choque térmico nessa beterraba aqui. Então eu pego minhas 160 gramas de beterraba já picadas e coloco nessa água estritamente gelada. Dessa forma eu paro a cocção dela, mas não perco a coloração, porque eu vou bater aqui, olha, a beterraba com a água para virar um purê. Se você quiser um pouco mais intenso a coloração, coloca um pouquinho a mais de beterraba. Eu gosto desse tom mais rosado. Então, olha, depois de batido no liquidificador, ficou dessa forma. Agora nós vamos começar a massa do pão. Eu começo colocando aqui na bancada meio quilo de farinha de trigo. São mais ou menos 3,5 xícaras. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Eu vou colocar aqui 40 gramas de açúcar refinado, 1/4 de xícara e 10 gramas de sal, 1 colher de chá. Eu misturo esses ingredientes. Vou adicionar 15 gramas de fermento biológico fresco e vamos dar ponto nessa massa com a polpa de beterraba que fizemos. Olha, pode ver que ela tá mais líquida aqui, daria para você bater um pouco mais de beterraba caso você queira uma cor mais intensa. Então é só ir pegando essa polpa e colocando aqui no trigo e sovando para ir formando a massa. Meu objetivo agora é incorporando aqui essa farinha com essa polpa até formar a massa. Parece que tá seco, que vai dar errado, mas vai vindo com calma que dá certo. Aqui para ajudar, eu já vou adicionar 50 gramas de gemas de ovo, são 3 gemas. Elas vão me ajudar a conseguir aqui unir o restante do trigo, porque essa massa está um pouco seca ainda. Então, gente, olha, vem trabalhando, vai desenvolvendo e esse é o processo. Então, olha, vem trabalhando a massa, bem desenvolvendo, que ela vai acabar limpando a bancada aqui, tá? E vai ficar bem mais enxuta, ó. Com uma espátula você tira o que ficou grudado aqui. Essa bancada foi higienizada com álcool 70, tá? Então, pode retirar sem problema nenhum. Termina de unir essa massa. E agora que a massa formou, nós já trabalhamos bem ela aqui, vamos adicionar a gordura que eu deixei para o final. Eu coloco 40 gramas de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa. Pessoal, por que eu deixei a manteiga para o final aqui? Porque a gordura, ela meio que encapa a proteína do trigo, dificultando o desenvolvimento do glúten de forma rápida. Então, eu deixando aqui para o final, eu potencializo a minha sova, tá? Facilita bastante quando se faz pão à mão. Então, olha, vou trabalhando, parece que virou aquela melequeira, olha, mas a massa absorve tudo. E olha como ficou sequinha novamente. Só que a minha massa aqui ficou muito seca, olha. Quando eu aperto o dedo dela, não tá puxando. O que eu faço aqui? Eu coloco mais um pouquinho de água.
Eu vou colocando água até dar um ponto nessa massa que eu vou mostrar para vocês. Eu quero uma massa bem hidratada. Ó, ela já enxugou toda a água novamente. Olha como ela tá lisa, bonita. Esse aqui é o ponto que eu quero. Ela já tá bem mais hidratada. Se eu enfio o dedo nela e puxo, ela ainda tá grudando um pouquinho, tá? Então agora a gente boleia, ó, vai puxando tudo para baixo, forma uma bola bem lisinha, bem bonita e vamos cobrir e deixar essa massa dobrar de volume. Vou utilizar aqui o plástico filme Gaboarte para cobrir e potencializar aqui esse crescimento. Ele é esterilizado, então ele é perfeito para essa finalidade. Aqui meio que faz uma estufinha para que esse pão cresça de forma rápida. Olha, pessoal, aqui ela já cresceu bastante. Agora nós vamos porcionar essa massa em pedaços de 60 gramas, tá? Então eu vou dividir toda essa massa em pedacinhos de 60 gramas. Pesa toda essa massa e depois a gente vem boleando. Olha só como é fácil. De forma mais profissional, você faz assim contra a bancada. Vai pressionando, pressionando. Olha como fica perfeitinha a bolinha. Essa foi a bolinha que sobrou, que tá menor que as outras. Vamos fazer as outras. Dá 14 pãezinhos de 60 gramas e geralmente sobra um pãozinho menor. Outra forma de bolear é assim, ó. Você vai puxando tudo para baixo, como eu fiz aqui, e segura tudo lá embaixo, apertando, ó. Fica uma bolinha. Depois você só dá o acabamento aqui, rodando nas mãos. Então agora eu boleio todas essas massinhas e coloco aqui, olha, em formas já forradas com papel manteiga siliconado. Eu aperto aqui, gente, cada bolinha dessa, olha, para ficar achatado. É assim que a gente utiliza para fazer pão de hambúrguer, tá? Para não ficar muito alto, para ele não se abrir. Então vem abaixando assim com o dedo, formando um círculo grossinho e depois eles vão crescer e ficar bem redondinhos. Eu dividi em duas formas, tá? Os 14 pães. E olha como eles ficam. Agora eu cubro aqui com plástico e deixo crescer novamente para podermos assar. Olha como eles cresceram. Agora o que eu faço? Eu venho pincelando com clara. Pessoal, eu não vou pincelar com gemas, porque a gema faz corar, faz dar um tom dourado, certo? Então, se eu passo gemas aqui no meu pão agora, eu não vou ter uma cor mais puxada para o vermelho como eu quero. Então, eu venho passando só clara de ovo nele. A clara que sobrou a gente usa para pincelar. E vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 170 graus Celsius por cerca de 12 minutinhos, ou até que fique bem assado. E olha como ficou o nosso pãozinho. Pessoal, o meu forno tá um pouquinho desregulado, tá? E tinha passado um pouquinho do tempo de fermentação, então aonde deu umas bolinhas ficou mais marronzinho, olha. Mas olha como eles ficam lindos, tá? Tem que ser um forno um pouco mais tranquilo e deixar menos tempo para que ele fique assim. Aqui eu cortei um no meio para vocês verem como fica a cor. E olha a fofura, gente. Olha como esse pão fica super fofinho. Eu tô assando os outros pães. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês a diferença de quando você assa demais, tá? Para quando você assa o tempo certo. Olha, se corar demais, ele escurece muito, ele muda um pouco a cor. E olha que lindos que ficam os nossos pãezinhos. Vamos apertar para vocês verem a fofura. Gente, olha essa maciez. Ele fica muito macio. E o sabor, o aroma, realmente tem o saborzinho de beterraba. É uma massa deliciosa para servir lanchinhos, patês, enfim, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Gaboarte, Gaboarte, se a chama arde é Gaboarte.